Palavra do Campo. Palavra do Campo. O podcast da Globo Rural. Palavra do Campo de hoje está sendo gravado diretamente do Show Safra, feira agropecuária em Lucas do Rio Verde, aqui no Mato Grosso. E um tema em todo evento, é claro, é a sustentabilidade. Sobre isso, a gente falou com a Vanessa Chiamuleira, especialista em sustentabilidade e fundadora da Gera Acre. Confira a entrevista. E há quanto tempo que você está trabalhando com sustentabilidade? Então, tem 10 anos, que eu estou no agronegócio e bastante focada nessa parte. E sustentabilidade é um tema que eu amo de paixão, As pessoas normalmente têm uma tendência de pensar que é só o verde, Só árvores, meio ambiente, mas não é isso. Sustentabilidade é um combo de coisas. Eu acho que ela é a lanterna da gestão. Ela faz a gente enxergar coisas que talvez não estaria olhando, E melhorar a gestão interna, Não só das propriedades, das empresas. E o meu tema de pesquisa, claro, não poderia ser outro, é sustentabilidade. Então eu estive pesquisando aí, continuo pesquisando sobre esse tópico em vários países do mundo e trazendo o que tem de melhor para o Brasil, mas sabendo que a gente tem muita coisa boa aqui para levar para fora, na verdade. E o que mudou desde esses 10 anos e até aqui na questão da sustentabilidade? Então, eu acho que no começo a sustentabilidade foi trazida de uma maneira muito simplista, que é o que eu falei que é só no ambiental, Ela é também, mas a palavra sustentabilidade no dicionário, ela é aquilo que se sustenta ao longo dos anos. E para isso, todas as outras coisas, Como você cuida das pessoas que trabalham com você, como você cuida como você governa a sua empresa. Só que eu acho que hoje a gente precisa enxergar a sustentabilidade não como um plus, mas como um propulsor de qualquer organização e de nós como pessoas, seres humanos, Porque muita gente eu vejo criticar e falar sobre sustentabilidade, mas não recicla nem o lixo da própria casa, Não deixa de usar nada que tenha, plástico, que é tanto criticado, a gente só foca no outro, na empresa e tal. Mas o que mudou é que é um tema que está muito mais latente, que hoje em algumas situações ele pode remunerar, mas além da remuneração é pensar no bem que ele faz internamente, E também acho que o que mudou nesses 10 anos é que o Brasil tem se posicionado de uma forma melhor no âmbito internacional, porque nós somos sim um país que é sustentável, Então a gente produz nosso próprio alimento, a gente tem como fazer tudo aqui dentro, a gente tem muitos métodos que outros países estão começando a fazer agora e a gente já fazia, Então eu acho que o que mudou também no âmbito nacional foi isso. E além dessa questão social, o que o mercado exige hoje de sustentabilidade dos produtores? Então, eu acredito que a gente tem várias frentes, A gente tem a parte de certificações, mas eu prefiro pensar que internamente, quando a gente pensa em sustentabilidade, é pensar no equilíbrio, E esse equilíbrio é trazer uma gestão bem feita, tomar boas decisões. A sustentabilidade tem um paradigma que a gente tem que quebrar, é que ela é uma palavra que ela é muito vinculada com escassez, com diminuir, com fazer menos, e eu tenho uma visão contrária. Eu tenho uma visão que ela é de otimizar, de a gente agregar, entendeu? Então eu acho que a gente precisa olhar para isso, dessa forma. Então, se eu faço plantio direto, eu sou sustentável, eu diminuo uma operação, ou seja, sou mais rentável, então é um combo, Se for equilibrado, eu acho que essa visão de equilíbrio é o que o mercado está buscando e eu estou sentindo, que é equilibrar. Ser bom para o meio ambiente, ser bom para as pessoas e ser bom para o próprio negócio. Levando em conta que as pessoas agora têm um monte de outras gerações surgindo e a gente tem que se adaptar também, E onde que estão hoje os desafios para evoluir na sustentabilidade aqui no Brasil? Acabei de falar um deles, que é as questões geracionais, Então tem muito embate ainda sobre essas gerações no próprio agronegócio, Pessoas que começaram lá há 40 anos atrás, você veja o quanto a agricultura evoluiu em termos de máquina, em termos de pesquisa e tudo mais, A gente produz aí 300% a mais do que no começo das temporadas aqui no Mato Grosso que a gente veio para cá, Então eu acho que os maiores desafios são sim as pessoas, que são as diferentes gerações trabalhando juntas. Acredito que também é a gente se posicionar mais como brasileiro e ver o agronegócio de uma forma positiva, não negativa, esse que é o nosso problema. Às vezes o Brasil não consegue enxergar como o nosso setor agrícola é mais destacado e de longe um dos melhores do mundo. Então, quando a gente fala, em vez de criticar, a gente poder melhorar.
sabe? Cada um tiver o que tem de bom. Quem é técnico de, sei lá, cientista da computação, quem é de genética, quem é disso, quem é daquilo, em vez de criticar, como é que a gente vai melhorar esse segmento? Porque a gente precisa, né? Então eu acho que a gente unir forças. E falta incentivo, você acha, para ser sustentável no Brasil hoje? Olha, é difícil falar. Eu acho que a iniciativa privada sempre teve, né? Movimentos que foram mais rápidos do que a questão pública. Acho que poderia sim, né? Eu acho que ainda é muito tímido esse investimento em empresas que são mais sustentáveis, digamos assim, mas também acredito que essa avaliação de sustentabilidade poderia ser feita de uma maneira diferente, olhando para outras perspectivas. Tem muitas empresas que são muito sustentáveis, mas talvez não é aquele marketing ou um greenwashing, alguma coisa assim. Eu acho que a gente poderia mudar as formas de avaliar a sustentabilidade, desmistificar o que ela de fato é e assim a gente ter mais incentivos. Eu acho que a gente ainda precisa de mais impulso, não só de incentivos financeiros, mas o próprio marketing, falar melhor, né? A gente tem visto aí vários influencers conseguindo captar, né, mais um público para ver, né, esse agronegócio brasileiro. Eu acho que tudo isso contribui. Boa. E você trabalha com produtores no seu dia a dia? Sim, positivo. E como que você traduz para eles, como que você mostra a importância da sustentabilidade para esses produtores? Então, fazendo isso na prática. Não tem outro jeito, não tem teoria, tem que ser na prática. Então, assim, a gente trabalha diretamente com os produtores, né? Então, nós somos uma empresa que faz mais uma assessoria, né, nessa parte de gestão. E como é que eu vou fazer gestão sem olhar para os pilares da sustentabilidade? Então, quando o produtor começa a entender que ele já faz muita coisa, quando eu trabalho benefícios para os colaboradores, quando eu trabalho controle de estoques, quando eu trabalho o meu sistema de compras, eu estou tentando ser mais eficiente, fazer mais com menos. Então, eu estou sendo sustentável. Então, quando ele vê aqui, opa, mas é isso aí? É isso que é ser sustentável? É isso aí que é ser sustentável. Então, a gente consegue engrenar melhor esse assunto. E com quais culturas você trabalha? A gente trabalha mais com grãos e pecuária, né? A maioria dos produtores aí que a gente atende são pecuaristas, mas principalmente agricultores. São pessoas que integraram isso, é também importante, né? Essa integração. Hoje nós estamos atendendo 60 mil hectares, né? Nesses estados aí que eu comentei, principalmente no Mato Grosso, e está sendo muito satisfatório ver assim que o produtor está avançando nesse lado, que é uma coisa que precisava mesmo, a gestão ela precisa ser desenvolvida nas propriedades. A gente avançou em máquinas, genética, produção, produtividade, mas a gestão ela ainda estava como o patinho feio ali, mas agora ela apareceu, né? Porque a gente tem anos bons e anos ruins, né? Então tem que estar preparado e a gestão ajuda a gente a preparar, ser resiliente e ter gestão de risco. E qual das culturas está mais avançada nesse sentido da sustentabilidade, da que você trabalha aqui no Mato Grosso? Então, o que eu acho? O produtor que ele faz soja, faz milho. Então, as coisas que ele faz para um, faz para outro, praticamente, né? Mas o soja, ele ainda é mais valorizado nessas questões, né? Então, a gente tem o RTRS, que é uma certificação que remunera o soja responsável, que está abrindo para o milho também. Então, porque assim, o sistema de gestão é o mesmo, né? Você só vai plantar a semente diferente. Mas eu acredito que a pecuária também está avançando. Acho que o soja deu uma largada e agora as outras commodities estão indo seguindo aí essa caminhada. Te perguntei qual que está mais avançada, agora eu quero saber qual que está menos avançada no quesito da sustentabilidade. Que você trabalha. Então, como a gente trabalha mais com grãos, né, e fomenta muito essa diversificação, eu não consigo dizer assim qual que está menos avançada. Eu acho que não é a commodity, é os produtores, né? Então, quando o produtor vira essa chave, ele começa a aplicar isso para todas as commodities, né? Porque é o jeito de fazer as coisas, né? Se eu melhoro os controles da minha fazenda, eu melhoro para todas as culturas que nela estão. Então, eu acredito que está sendo uma virada de chave para os produtores. Isso que está acontecendo é uma grande virada de chave e uma coisa muito positiva para o nosso país e para o mundo, mostrando que dá para produzir e dá para ser sustentável, e dá para olhar para pessoas, dá para olhar para o negócio, né? Você acha que o mercado não, a tendência da sustentabilidade, ela vai continuar crescendo ou ela pode diminuir nos próximos anos? Não tem volta, é um caminho que não tem volta, né? Sustentabilidade ela não é uma tendência, ela é uma pendência para algumas propriedades e para algumas empresas, porque a gente fala muito do meio rural, mas tem muitas empresas e indústrias que não estão olhando para isso, então a gente também não pode ser crucificado. Mas eu acho que ela é uma necessidade e é digamos que talvez é uma soft skill das empresas, ela é uma nova habilidade destravada. Então a gente vai usar isso como metodologia de gestão.
e não como uma coisa à parte. Ah, vocês ficam aí vendo essas coisinhas de sustentabilidade e a gente vai fazer o negócio acontecer. Não, sustentabilidade tem que estar integrada. Você acha que o mercado vai deixar de ver a sustentabilidade como um a mais ou como uma exigência no futuro? Olha, você falou tudo, vai deixar de ver como um plus, vai ser uma necessidade, não para o mercado, mas para as empresas. Elas vão precisar olhar para tudo isso para terem como continuar. Para elas se sustentarem ao longo dos anos, elas têm que pensar em todos esses itens da sustentabilidade, do ESG, né? Que a gente fala que é o ambiental, social e o econômico, né? Então, se eu como empresa não estou pensando nisso, eu não tenho como me sustentar nos próximos níveis que vão ser exigidos das empresas. E o que falta para o Brasil se posicionar um pouco melhor como uma potência sustentável? Falta a gente se enxergar mesmo como muito bom. Falo isso porque eu visitei 10 países, mais de 160 propriedades, e eu garanto que o Brasil é um dos países que mais tem alternativas sustentáveis que fazem a diferença. Isso a gente até traz nas palestras, exemplos e tudo mais. Falta a gente se posicionar, falta a gente investir mais em falar para fora, né? Porque a gente vem nos eventos do agro e fala sobre sustentabilidade, sobre produção, mas é quase que pregar para convertido, né? Todo mundo que está aqui gosta, mas a gente tem que ter coragem, tem que ter jeito para falar para as outras pessoas. Isso que é importante, a gente comunicar bem, né? Que é o que vocês nos ajudam a fazer também, e trazer o que tem de bom. É a nossa obrigação falar o que a gente faz, né? Então, uma das coisas que eu vou falar hoje na palestra é que antigamente, em 1950, 70% da população ela era rural. E hoje, é um dado da ONU esse, mundial, e hoje só apenas 40%. E no Brasil esse cenário é ainda mais impactante, 87% das pessoas moram nas cidades. Então quer dizer, antigamente esse 70% desse povo levantava, ia para a roça, fazer alguma coisa, agora 87% das pessoas no Brasil levantam e pegam o celular, pedem uma comida no iFood, enquanto os 13% estão produzindo. Então são mundos que eles se tornaram distantes, a gente tem que aproximar. O podcast Palavra do Campo é um oferecimento da revista Globo Rural. Curta, comente, compartilhe e acompanhe nossos canais e nossas redes sociais.